Mas vamos então, Ravel, contar historinhas que tiram sono. Porque perder do Vitória nunca está nos planos. Na era do abismo financeiro criado desde a chegada do Grupo City, sobretudo do amadurecimento, da robustez, da consolidação do Bahia em outro planeta, em outro hemisfério de recursos, cada derrota no clássico vai doer mais, vai ser mais sentida, vai ser mais questionada e vai ser menos fácil de digerir. Porque, convenhamos, já estamos vivendo uma era, Ravel, torcedores do Vitória gostem ou não, já estamos vivendo uma era em que o Bahia tem a obrigação de vencer o Vitória, tem a obrigação de se impor diante do Vitória, seja na Fonte Nova, onde o Bahia tem um histórico, obviamente, muito mais favorável, seja no Barradão, onde a banda toca de forma bem diferente, onde o Vitória ganha mais força, onde as camisas, as histórias, os escudos, eles se nivelam, tá? Mas aqui a gente não vai falar de camisa, de história, de escudo, nem de dinheiro. A gente vai falar de futebol dentro de campo, de 90 minutos, de escolhas erradas, de consequências dessas escolhas, tá? E aí, Ravel, a gente já teve, para quem está vendo a live desde o começo, a sua primeira visão geral do jogo. Peço que a gente aprofunde essa primeira visão. Você pode até resgatar um pouco do que você falou, mas a partir de agora a gente aprofunda. Tá? A gente vai mais direto aos pontos. Não é que Rogério Ceni fez escolhas questionáveis. Vamos mostrar que escolhas foram essas, por que não responde, se faz sentido ou não Rezende ser titular, já que Rezende sai da partida com um alvo enorme nas costas, né, como culpado, o grande vilão. Mas convenhamos, já ouvi muito de você, críticas e críticas e críticas quando a vaga vai para Iago Borducci. Tá claro que as maiores críticas foi quando o Borducci jogou de ponta, não de lateral esquerdo, sua posição original. Tá? Então, Ravel, perdeu, jogou mal, não conseguiu ter força de reação. E de novo uma sensação meio subjetiva de que não joga, que não se entrega, que parece não considerar algo maior essa luta pelo G4, vai deixando por ali mesmo, o que importa é estar na Libertadores, seja lá de que forma, por que caminho, com que colocação, Ravel. É por aí, Fred. Assim, a gente até chega. Eu vou chegar a aprofundar aqui essa análise do jogo de hoje, mas é impossível a gente dissociar o que acontece hoje com o que é a tônica desse Bahia a partir dessa SAF do Grupo City, que traz, obviamente, muito mais coisas boas do que ruins. A gente já fez aqui programas e programas e programas dedicados exclusivamente a falar sobre isso. Eu lembro de um raio-x onde a gente gastou mais de 3 horas, eu, você, o maestro, o Minhoca, para falar sobre os avanços e a constituição dessa SAF, como muitas vezes até o futebol do eixo não conseguiu ainda abrir os olhos de maneira mais direta, né, sobre o potencial de Agora crescimento. já está um pouco mais. Agora já está um pouco mais, obviamente, até porque os resultados eles começam a ser mais expressivos, mas eles ainda Convocações, né, estão, né? Isso, contratações. isso. Parcerias, né? Resultados para dentro e fora do campo. Eu acho até mais até fora do campo do que dentro. Afinal de contas, a gente chegou até a dizer que os resultados eles acontecem na toada, no tamanho, na dimensão do que o Bahia foi nos últimos 30 anos, né, para fins de comparação, né? Todos os recordes que a gente costuma mencionar aqui são sempre recordes quebrados de um Bahia dos anos 90 para cá, do final da década de 80 para cá, que é quando o Bahia tinha ali vivido seus melhores momentos na sua história, fundamentalmente, né? Quando é campeão brasileiro, enfim, quando consegue boas colocações no Campeonato Brasileiro. Depois esses resultados eles vão rareando até ao ponto da gente chegar agora e ver com a constituição da SAF a conquista de marcas que
chegam a ser até grandes para o recorte histórico do Bahia, mas comuns para vários outros clubes, né? A gente fala do Fortaleza, que disputa sempre Libertadores desde que voltou a ser um expoente no futebol nacional, né? A gente fala aqui da incômoda posição do Bahia jogar 10 vezes quarta de final e não ter conseguido ainda sequer passar para a semifinal uma vez, né? O próprio Vitória e o próprio Sport chegaram a ter campanhas de G6 nessa década, né? Na década passada, melhor dizendo, com o futebol com a outra natureza, com outro contexto histórico, e o Bahia sequer tinha conseguido fazer isso na história na era dos pontos corridos. Por isso, porque a gente sempre traz também aqui, Fred, de que apesar de haverem coisas muito positivas, e obviamente elas são muito maiores do que as negativas, um aspecto negativo ele fica bem claro e evidente na postura do Bahia, que é a ausência de termômetro, de temperatura quente em momentos cruciais assim da temporada, em recordes específicos, né, que o futebol impõe muitas vezes. E nesse aspecto eu estou mencionando diretamente as rivalidades regionais, né? O Bahia joga a Bavise e até consegue sucesso na maioria deles, mas de uma maneira muito gélida. Eu não diria fria, porque a frieza ela pode pressupor, por exemplo, quando a gente utiliza a expressão, inclusive frio, ela costumeiramente vem acompanhada também do calculista, né? O Bahia é muitas vezes calculista na sua frieza, mas às vezes a frieza do Bahia é gélida. É uma frieza que faz com que haja uma ausência de incômodo, na verdade. E essa ausência de incômodo faz com que o dia seguinte, após um 6-0 contra o Sport, seja um dia seguinte pouco impactante, ou menos impactante do que deveria. O dia seguinte, após um 3-0 contra o Fortaleza, lá na época de Renato Paiva, na Fonte Nova, seja também ecoe pouco a insatisfação do torcedor nos corredores do clube, do que poderia ecoar se fosse um time que tivesse uma postura um pouco mais diferente. Então, assim, os efeitos colaterais de você ter uma SAF que atua de uma maneira muito, 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 muito fria em determinados momentos, perdendo até talvez um pouco do senso de urgência que se tem em jogos especiais. E clássicos são jogos especiais. O Bahia, em determinados momentos, até parece ter aprendido isso, porque, a bem da verdade, jogando na Fonte Nova contra o Vitória, o Bahia já venceu jogos, já venceu clássicos, inclusive o último com um jogador a menos, né? Conseguiu ter uma postura mais interessante, mais condizente, inclusive, com jogos desse tamanho, dessa magnitude, até para o torcedor. Mas em vários outros também falta postura, falta atitude, e isso extrapola os clássicos, inclusive. O Bahia jogando fora de casa, nessa temporada, em 2025, tem sido um time, Fred, assim, muito diferente em termos de comportamento. Como eu disse, assim, às vezes até o desempenho ele salta mais os olhos do que necessariamente a pontuação. Volto a dizer, disse isso no início dessa minha abordagem aqui, o Bahia é o 8º melhor mandante, mas a postura do time ela não é condizente com esses resultados alcançados até. Né? Você vê um Bahia que jogou contra o Vasco, o Bahia que jogou contra o Mirassol, o Bahia que jogou na noite de hoje, e em várias outras partidas desse Brasileirão, dá muito a evidência de que falta ainda um entendimento maior de que esse time pode, né, se portar de uma maneira mais próxima do que se porta na Fonte Nova. Eu não estou pedindo uma uniformização de comportamento aqui, porque talvez seja até difícil você fazer isso com a maneira do Bahia jogar, né? Um time que costuma tratar bem a bola, cadenciar o jogo, dominar as ações. E do outro lado tem um time que está jogando diante da sua torcida e vai querer vencer, seja ela qual for a sua característica, mas o fato é que o Bahia ele destoa demais, e essa discrepância mais uma vez ficou evidente no dia de hoje. Não é que o Vitória tenha sido um time muito superior tecnicamente ao Bahia, mas foi um time que tentou controlar o jogo, um time que quis mais jogar, e o Bahia desde a escalação, né, com Rezende improvisado na lateral, e não que Iago de fato seja o suprassumo do futebol, mas é um jogador da posição, é um jogador que nenhum torcedor questionaria a titularidade hoje, afinal de contas ele jogaria na sua posição de origem e vem de 2 partidas minimamente regulares, né? Ou seja, justificaria-se a titularidade de Iago Borducci. Até o torcedor foi pego de surpresa, acredito eu, com a titularidade de Rezende, e para piorar, depois que Rezende já vinha mal, o próprio Rogério Ceni tirou Acevedo ao longo do jogo para mantê-lo, percebeu que tinha sido uma substituição ruim, e tirou Rezende em sequência, deixando o Bahia até mais desguarnecido em determinado momento do jogo,
fazendo ali de Jean Lucas o papel de primeiro volante, porque ele já tinha feito as substituições de jogadores de contenção, né? Então, hoje foi um show de horrores assim do Bahia. Infelizmente não é uma novidade, né? Mais uma vez o time se apresentou de uma forma, a partir do que Rogério Ceni costuma empregar para esse time, e isso vai além da questão de desfalques mesmo, é uma questão comportamental mesmo. É um Bahia que não sabe bem jogar fora de casa, até por algo que você disse, Fred. O Bahia conseguiu competir muito melhor, muito mais desfalcado, contra um time infinitamente superior ao Vitória, até o próprio Bahia, que é o Flamengo, né? O Bahia jogou na Fonte Nova contra o Flamengo, sendo mais competitivo. E a tônica principal desse meu comentário nesse momento é a ausência de competitividade, de urgência, de compreensão dos limites do jogo, de como você se porta diante de um jogo dessa magnitude, dessa importância, que é um capítulo à parte, né? O Vitória, inclusive, soltou um post no seu Instagram para comemorar a vitória, né, no jogo de hoje, dizendo algo que é um clichê do futebol, mas que é uma grande verdade: clássico se ganha, né? E o Vitória ganhou hoje com merecimento diante de um Bahia que parece muitas vezes negligenciar o entendimento de que se ganha clássicos, seja como for, né? De um lado, um Jair Ventura que colocou o seu time para vencer o jogo, custe o que custar, não importa como tenha que ser, feio ou bonito. E do outro lado, um Rogério Ceni que mostra essa face ainda de ser um treinador que até fora de casa a postura dele é um pouco diferente, assim, abatida, como se ele tivesse tentado, como se ele tivesse cansado, sabe, Fred, de tentar mostrar para os jogadores uma forma de jogar que eles não conseguem assimilar. Só que ele também é um pouco, aliás, eu não diria nem pouco, eu diria corresponsável mesmo por esses acontecimentos, porque Rogério é o treinador que consegue fazer o William Arão jogar de zagueiro, mas que quer fazer isso com Rezende, e isso às vezes funciona, em outros jogos não funciona. No jogo de hoje ele pagou esse preço, né? Então é um treinador que tem essa dificuldade muitas vezes de fazer leituras em cenários de exceção, né? Que no caso do Bahia especificamente está se tornando um cenário de regra, né? Que é você não ter Caio Alexandre, que é você não ter a dupla de zaga ainda fisicamente, a dupla de zaga ideal, plena fisicamente, disponível, é você não ter outros jogadores que são igualmente importantes, a exemplo do próprio Eric Puga, ou até de William José hoje, haja vista as circunstâncias do jogo, apesar de Thiaguinho ter sido um bom jogador pelo Bahia na noite de hoje, mas o que se tem, o sumo de tudo isso, é um Bahia que tropeça nas suas próprias limitações que são repetidas. E com isso, vai desgastando, sabe? Porque o torcedor sempre fica com essa pulga atrás da orelha em relação a como será o desempenho do Bahia no próximo jogo. Eu digo isso porque há uma expectativa muito grande de que o Bahia vença o Grêmio na Fonte Nova. E eu diria até, no domingo às 8h30 da noite, eu diria até que é um resultado natural de acontecer, muito factível. Eu acho que o Bahia, independente do que aconteceu na noite de hoje, é consideravelmente favorito para vencer a peleja do domingo à noite contra o Tricolor Gaúcho. Mas em seguida você tem outras partidas que dão sempre aquela sensação de que o Bahia ganha os jogos na Fonte Nova, perde os jogos fora de casa e assim vai ganhando apenas 50% dos seus pontos, que nesse momento não seria o suficiente para dar ao Bahia um restante de campeonato tranquilo, sabe, Fred? Eu sei que a conta não é necessariamente essa, pode acontecer do Bahia tropeçar dentro da Fonte Nova, né? Nesse ano acabou no Campeonato Brasileiro, perdeu apenas. O Grêmio vem melhorando no campeonato. Vem melhorando, então pode acontecer. É um time físico, né? Vai enfrentar o Internacional também. Aliás, a tabela média do Bahia em termos de dificuldade dos times que estão ali postulando vaga na Libertadores é a melhor, né? Então o Bahia tem adversários até mais acessíveis, mas vai ter jogos difíceis também, vão ter jogos capciosos, onde o Bahia vai precisar melhorar a postura, dentro e fora de casa até, eu diria. Saber conviver com os desfalques, com as dificuldades, mas não ser tão diferente. Eu diria que é o principal desafio que o Rogério vai ter ainda nesses pouco mais de 10 jogos que ele tem pela frente para encerrar o ano do Bahia, é tentar encontrar alguma maneira de não ser um time tão dissonante dentro e fora de casa como acabou sendo hoje e perdeu com merecimento. Ravel, de todo esse processo da SAF, dessa relação mais fria, traz aspectos positivos também, porque muitas vezes o ideal é que a gestão de futebol seja uma gestão muito mais fria do que passional. Eu acho que tem fatores importantes na frieza. Mas desde que o Bahia assinou lá com o City, eu uso um discurso que já está cansativo e repetitivo aqui. Todos os dias nós vamos ter que aprender
como é uma gestão como essa, como isso muda parâmetros, debates, influencia aqui, Ravel, influencia no nosso debate. E eu queria dizer o seguinte: Rogério Ceni, mais uma vez, faz uma temporada imperfeita, tá? Tinha uma projeção de fazer um 2025, mas em mais alto nível, em maior nível do que fez 2024, sobretudo na reta final. Mas aí o Bahia vai repetindo um pouco o roteiro do ano passado. E ano passado, essa reta final, quando a gente fala repetindo o roteiro, é porque a gente está comparando mais ou menos nesse momento, mas o Bahia piora no campeonato. Eu não sei se esse Bahia vai piorar no campeonato. Ok, tem desfalques, mas tem um filme repetido passando. E eu lembro que foi se acentuando muito ano passado uma pressão em torno de Rogério. Mas é uma pressão morna. Porque é uma pressão da torcida que sabe que não tem muita voz e muita consideração. Eu fico imaginando que se o Bahia não responder com maior regularidade nessa reta final, vai haver de novo um incômodo, um questionamento sobre Ceni. Só que eu diria que Rogério Ceni será o treinador do Bahia em 2026. E isso não sequer eu vejo algo em discussão. Isso, Ravel, enquanto torcedor mais do que enquanto analista aqui, te deixa confortável, te deixa preocupado, te deixa meio resignado, tá? Eu acho que você é um cara que também gosta, vê mais pontos positivos do que negativos em Rogério, né? Pelas análises que você sempre traz, pela sua opinião, a gente já conversou. Acho que você é dos meus, digamos assim. Eu vejo muito mais pontos positivos em Rogério. Mas o torcedor não sou eu, tá? Eu não tenho relação de sentimento com o Bahia. Eu me irrito menos. Eu talvez tenha menos expectativas também. Então, para mim é mais fácil ser frio à distância. Com o meu próprio time, eu não costumo ser tão frio. Por isso que eu queria compartilhar e ver a tua visão dessa sensação de que Rogério, se repetir tudo de errado que vem fazendo, que fez ano passado, se demonstrar a mesma limitação de conduzir, de achar soluções dentro da temporada, de reverter curvas negativas, me desanima um pouco ir para mais uma temporada com ele. Eu acho que a palavra que resume isso é incomodado. Eu acho que eu ficarei, que eu também acredito, concordo. Acho que o Bahia irá para 2026 com o Rogério Ceni. A palavra é incomodado. Eu lembro bem de ter conversado com uma amiga minha, assim, Fred, quando o Rogério foi anunciado no dia 9 de setembro de 2023, portanto, pouco mais de 2 anos. Que ele era, para mim, um entreposto do que o Bahia precisa alcançar e pretende alcançar no médio e longo prazo. Era um treinador necessário para que o Bahia pudesse adotar filosofias e conceitos de jogo diferentes do que se via anteriormente e mais adaptados até com a filosofia do City enquanto MCO, né? Enquanto um conglomerado de clubes que tem ali uma ideia de desenvolvimento de futebol, de perfil de jogo, de modelo, que você vê ali de uma maneira bem evidente, eu diria, pelo menos nos principais clubes que integram a plataforma, né? Quando você assiste um jogo do Manchester City, você tem mais ou menos uma ideia do que vai acontecer. Quando você assiste um jogo do Girona, que, assim, com bastante sinceridade, são os dois clubes assim que eu ainda acompanho uma partida, paro para ver, eu não paro para ver jogo do New York, não paro para ver jogo do Mumbai, do Yokohama Marinos, mas esses dois times, né, até pelo peso, pela representatividade das ligas que jogam, a gente acaba vendo uma coisa ou outra e vê algo parecido em termos de proposta com o que o Bahia tenta implementar aqui. Ou seja, a identidade do perfil do trabalho passa por um elo de ligação, por um casamento que, sob o ponto de vista interno, parece perfeito entre treinador e grupo. E isso é interessante para o grupo, porque isso adapta jogadores para jogar na principal joia da coroa, cria perfis de atletas mais bem preparados para jogar no futebol europeu,
desenvolve potencial de venda e revenda de atletas que possam dar retorno no curtíssimo prazo em campo e no médio prazo para os cofres do clube, para os cofres da instituição, do conglomerado. Então isso é muito bacana, né? Só que por outro lado, tem essa questão que você falou, do incômodo, né, da sensação, do enervar do torcedor, de ver um crescimento gradual que às vezes dá a sensação de que só é gradual porque falta um pouquinho de apetite, só é gradual porque falta pisar um pouco o pé no acelerador. A pressão, ela ecoa muito mais de fora para dentro e ecoa muito pouco dentro. Essa voz da torcida, ela chega quase como um cochicho, um sussurro na porta da cidade tricolor. E internamente, ela para mim não existe. Internamente não existe assim qualquer tipo de cobrança, porque não existia de uma maneira tão clara, direta, a Renato Paiva, né? Ou pelo menos não se tinha notícia de existir. E era um treinador que entregou o Bahia com 19 pontos numa Série A, com 23 jogos disputados, né? Acho que algo mais ou menos assim. Né? Então não vai existir com o Rogério Ceni, que é um trabalho que é bem avaliado e é bem avaliado com méritos, porque, como você mesmo falou, eu concordo, Fred, nós fazemos parte aqui de uma corrente que avalia que o trabalho é melhor mesmo, tem mais coisas boas do que ruins, só que o efeito colateral da venda da SAF, para qualquer SAF, mas ainda mais uma SAF profissional como essa que dirige o Bahia, é você praticamente não ter vez, não ter voz, acreditar no projeto e tentar entender que o direcionamento que se tem no projeto é um direcionamento de convicção, metodológico, e que nem significa que, né, que a gente também não pode estar aqui também dizer que por ter metodologia significa que a metodologia é necessariamente boa, né? Afinal de contas, futebol não é receita de bolo. Se fosse assim, todo ano ganhava só os times do Grupo City, as ligas que participassem, e a gente sabe que não é assim que funciona. Só que a crítica, ela é pouco audível. Ela é uma crítica que é mais ignorada, né? E eu acho que em alguns momentos tem que ser assim mesmo, tem que ser ignorada, porque se mostrou em alguns momentos que a passionalidade do torcedor era uma pressa, né? Que depois o tempo deu vez, deu voz, quando o Rogério bancou o David Duarte, né? Quando acreditou em alguns outros atletas, por exemplo. Mas em alguns outros momentos ela teria que ser sim mais ouvida. E é por isso que eu tenho a sensação de que o Bahia ainda vai se satisfazer com coisas que talvez o seu torcedor, Fred, já não aspire mais como realizações. O que eu vou dizer? Se o Bahia terminar esse ano em sexto, é muito provável que o Bahia vá diretamente para a Libertadores. Eu acho que o torcedor vai ficar satisfeito, porém não ficará feliz. Dá para entender a diferença? Vai ficar satisfeito, mas não vai ficar feliz. Só que Sim, missão esse será cumprida, mas isso. Mas com um certo tom de resignação. Por quê? Porque se o Bahia ficar em sexto, provavelmente o Mirassol, e aqui eu estou dando um exemplo do Mirassol só para ficar não, no campo sim, da é. especulação É mesmo. porque seu Mirassol incomoda. Isso, seu Mirassol incomoda. Então, assim, você vai ter um Mirassol à frente, você vai ter percebido a possibilidade de ter tido uma queda Você de é, desempenho. Afinal de é, contas, o Bahia é, virou o turno acima da sexta posição. Você tem outros elementos. Só que, por outro fica menos lado, especial, né? Fica menos fica menos especial, especial. Só que, por outro lado, vai mais ser a primeira vez banal. que o Bahia vai terminar num G6 na era dos pontos corridos. Vai ser provavelmente o Bahia com a sua maior pontuação na história dos pontos corridos. O Bahia tem como seu marco histórico de pontuação máxima 53 pontos. Faltando pouco mais de 10 jogos, o Bahia tem 43 pontos. Tem 33 para disputar para fazer 14 ou para fazer 11 para passar Faltando 11 dessa jogos para média o Bahia, né? histórica. Para ser Faltando mais 11 jogos, específico. 33 pontos, tem que fazer um terço para poder passar. Ter 33% de aproveitamento, hoje o Bahia tem pouco mais de 50%. Então, assim, é natural que o Bahia vá ultrapassando essas marcas. Eu só não sei e acho que essas ultrapassagens elas soarão um pouco mais agridoces do que seriam se não fosse pelo roteiro, se não fosse pelo contexto, se não fosse pela sensação de que o Bahia poderia mais, se não fosse questões como o próprio amigo Raudinei 15, que está mandando aqui algumas mensagens no chat, eu agradeço a participação, evidencia como filosofia de trabalho, o elenco curto é uma delas, né? Vai ter tem por filosofia o desejo de trabalhar com um elenco mais diminuto, e aí questões como as lesões em sequência em demasia,
como nesse momento da temporada, acabam influenciando mais quando você tem apenas 23 atletas de linha à disposição. Então, vai ser necessário paciência, Fred, porque o Bahia vai ter, através do Grupo City, personificado em Rogério Ceni, sempre a ideia de um crescimento gradual, e os resultados vão acabar acontecendo, na minha avaliação, numa velocidade um pouquinho diferente do que o torcedor enxerga que seria possível. Não é que o torcedor ele vá entrar nos campeonatos dizendo que o Bahia tem a obrigação de ser campeão, mas eu acho que o torcedor do Bahia, ele vai vendo se abrir uma janela de oportunidades, como foi, por exemplo, a Copa do Brasil, e viu que o Bahia acabou não avançando, não conquistando, por erros, ou não diria erros, mas eu diria que escolhas, na verdade, do seu próprio planejamento, do seu próprio projeto, que prefere ter um crescimento mais pautado em pequenos objetivos que consolidam um crescimento de um projeto, do que necessariamente uma esticada que vai gerar um tiro curto, um bom resultado, e talvez com isso uma debilidade no caixa, ou uma oscilação muito grande de desempenho. Aí é uma questão de escolhas. Eu acho que o torcedor, como eu, fico chateado, fico resignado. Alguns vão ficar mais pilhados, vão chamar o Rogério Ceni de pardal. Outros vão compreender melhor que esse trabalho é um trabalho que tende, sim, a trazer resultados num time um pouquinho mais dilatado. Eu acho que eu estou entre um e outro, Fred, enquanto torcedor. Aquele que compreende a necessidade de fazer o processo acontecer por meios naturais, orgânicos, mas que também vê que se o Bahia tivesse um pouquinho mais de esmero na sua condução de projeto, alguns resultados poderiam sim chegar mais rapidamente, sem prejuízo da sua consolidação enquanto marca, enquanto grupo, enquanto um ente pertencente a um conglomerado de clubes muito maior do que era o Bahia, inclusive, quando do seu momento de aquisição pela Associação Civil para a SAF. Você acha que Rogério Ceni é um pardal? Ou se comporta às vezes como um pardal? Eu acho que ele tem seus momentos de pardal. Eu acho que ele não é um pardal por essência, não. Mas eu acho que ele tem seus momentos de pardal, momentos de teimoso, momentos de convicto demais nas suas filosofias. E às vezes ele precisava tentar abrir mão um pouco disso e partir mais para o campo da obviedade mesmo. E isso talvez seja mais engendrado na sua filosofia como profissional mesmo, assim, sabe, Fred? Ser um cara que sempre tentou fazer isso. Foi ele que fez, eu até exemplifiquei aqui, né? Trouxe o William Arão para essa função de zagueiro, trouxe o Diego para a função de segundo volante. Então, assim, ele tem esses elementos, assim, de tentar ser um cara que às vezes passa do ponto no seu aspecto autoral. Mas isso talvez seja a gente também analisando a crítica pelo que não está dando certo. Afinal de contas, como eu também já pontuei aqui, existem coisas boas provenientes da sua insistência. Só acho que ele passa um pouquinho do tom e da necessidade em determinados momentos. Vamos então para as análises individuais do Bahia, tá? E a gente começa por Ronaldo, tá? Que naturalmente não teve nenhuma culpa na cobrança de pênalti. E que, como se não bastasse, a finalização de Cáceres talvez fosse defendida com os pés por Ronaldo, mas bom e velho Morrinho artilheiro, Montinho artilheiro, depende aí da região, mudou o kick da bola, traiu o Ronaldo, tá? Foram 2 gols, não vejo culpa dele nos gols, fez uma ótima defesa naquela finalização de Dudu, e eu queria a tua avaliação de Ronaldo nesse Bavi, Pavel. Eu vou colocar um verde musgo aí para ele, Fred. Estou com você. Acho que ele não tem responsabilidade direta nos gols e ainda faz uma defesa providencial ali, impedindo que o resultado fosse ainda pior. Eu só destaco que a proximidade de Cáceres no lance da finalização faz ele tomar uma decisão antecipada ali, né? Escolher, né? Escolheu o canto. Acertar o que ia acontecer. Se ele fosse um cara com um pouco mais de envergadura, de repente, ou de reflexo, agilidade nas ações, ele poderia ser aquele goleiro que ficaria, porque a finalização de Cáceres ele não é uma finalização boa, é uma finalização meio estranha, que conta com a sorte de você tem a competência do atleta, tem o mérito do atleta de ter finalizado, de estar bem posicionado, mas é uma finalização que no gesto técnico deixa a desejar.
Só que o goleiro, ele não é um goleiro de altíssimo nível, né? Vive até um bom momento, Ronaldo. E aí ele acaba não tendo a capacidade, de repente, de fazer uma defesa que seria considerada uma grande defesa caso o fizesse. Mas também não tem responsabilidade direta, não. Então eu vou colocar esse verde musgo para ele, colocando e levando em consideração especialmente a grande defesa que ele teve no lance de Dudu. Ali sim, para mim, ele tem mérito total de ter impedido o que seria o gol do Vitória naquele lance, Fred. Vamos então para os dois zagueiros. Gabriel Xavier, eu vou colocar um razoável. Eu acho que hoje ele foi mais do mesmo, assim, do que ele sempre é. Um jogador inseguro, com a bola nos pés, que não necessariamente consegue ganhar disputas em velocidade, então expõe demais o Bahia, faz o Bahia sofrer demais. Espero, inclusive, que já no jogo de domingo contra o Grêmio, o Canu possa ter pelo menos alguns minutos à disposição para entrar, né? Tem o retorno de Mingo também, e aí pode trazer David Duarte para sua função, onde ele costuma jogar melhor, que é na zaga central, para que Gabriel Xavier volte ao banco, porque eu acho que é um jogador que, no máximo, ali dá para ele compor elenco. Hoje eu acho que ele não teve comprometimentos diretos, mas assim, são pequenos detalhes do jogo que fazem com que ele não seja um jogador necessariamente confiável para merecer a titularidade. E já David Duarte, eu vou colocar um verde musgo aí, acho que foi bem. Um dos poucos jogadores, eu acho que no Bahia acaba se salvando. Não é que o Bahia tenha feito uma partida plenamente miserável hoje, mas foi uma partida sem graça, né? E talvez um dos poucos que tenham estado um nível acima desse nível que o Bahia apresentou de um modo coletivo geral, Fred, tenha sido o próprio David Duarte, que ainda tentou ali alguma coisa, fez alguns bons desarmes, 2 finalizações para fora. E aí com isso ele acaba sendo aí, junto com o Ronaldo, os que se salvam no setor defensivo do Bahia. Agora a gente vai para os vilões, ou pelo menos com certeza para o vilão, mas também vi ali movimentos nas redes sociais de muitas críticas a áreas também, tá? Mas Rezende, obviamente, é o jogador execrado, o cara que saiu com o alvo nas costas, considerado pelos torcedores do Bahia, analistas do jogo, o grande culpado, e já chegando naquele nível de pedirem a cabeça, né, de arrumar um time para Rezende na próxima temporada. Eu queria dizer que a porta de casa está aberta para recebê-lo. Eu moro a 20 minutos aqui do aeroporto. Se quiser fazer um bem bolado para eu levar, eu faço sem problema nenhum, de graça. Tá? Não precisa Mas pagar essa nada. opinião é nova ou você está na já existia, é nova, você entrou na galera que desistiu dele? Tua visão sobre o jogador e sobre a atuação dele? Veja, eu acho que Rezende é aquele jogador, Fred, que tem tudo para ajudar vários clubes dar a menos, tá? Eu acho que ele é um jogador que nesse ano, por exemplo, ele seria muitíssimo útil no esporte, muitíssimo útil no Fortaleza, muitíssimo útil no Juventude. E aí, para não ficar só nos times que estão jogando na zona do rebaixamento, eu Ceará? acho que ele seria útil no Ceará, seria útil no Red Bull Bragantino, seria útil no Fluminense, tá? Ou seja, para mim o problema não é nem necessariamente o atleta sob o ponto de vista técnico. Eu acho que o tempo de Rezende no Bahia é que já acabou. É um atleta que está aqui desde 2022, né? Já teve um acesso, já passou por momentos de quase queda, enfim, já foi herói, já foi vilão, já sentiu, já teve a sua ausência sentida, é bom lembrar. Rezende teve uma lesão, ficou uns 3 meses fora. E muito torcedor fazia naquela época. Pô, Rezende fez falta nesse jogo de hoje. Mas também é um cara que fica muito marcado por atuações negativas em Bavi, por excesso de autoconfiança, por ir com a sola da chuteira no tornozelo do jogador adversário e provocar ou correr risco de expulsões em jogos cruciais, importantes para o Bahia. Então, ele para mim é um jogador nota 5, sabe? Eu não tô nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, assim, para Rezende. E sempre foi assim, tá, Fred? Mas eu acho que o tempo dele com a camisa do Bahia já passou, e acho até que a diretoria já tinha se dado por convicta dessa Conta maneira, disso. Entendi. mas o excesso de lesões e o pedido de Rogério Ceni pela manutenção do atleta até o final do ano é quem foi que acabou, pelo menos momentaneamente, impedindo o encerramento da sua passagem aqui no esquadrão, que eu acho que não passa do fim do ano, tá? Eu acho que o planejamento do Bahia é se desfazer desse atleta em 2026. E eu acho que é um planejamento acertado e por isso também
Rezende vai de vermelho de muito mal aí hoje, sem dúvida nenhuma. Pior jogador do Bahia em campo, uma atuação lamentável. Não só pelo gol, mas pelas várias vezes onde ele deixou o lado direito ali com o Eric, com o Cáceres, que é um jogador que não tem características ofensivas como sua principal marca, mas que hoje explorou muitas vezes ali o lado esquerdo de defesa do Bahia em razão dessa postura deficitária de Rezende, principalmente na fase defensiva, já que no momento de construção ali, como eu disse também no meu comentário inicial, ele estava se portando muito mais como segundo volante, o que para mim prejudicou o Bahia enquanto conjunto, porque fez com que Jean Lucas ocupasse outras faixas do campo que habitualmente ele não costuma ocupar. Então bagunçou muito para mim essa escolha de Rezende para o jogo de hoje como titular. E Arias está no mesmo balaio hoje, Fred. É um jogador que, na verdade, desde que retornou de lesão, ele não consegue fazer boas partidas em sequência. Tem até pequenos bons momentos em recortes específicos de algumas partidas, mas hoje, mais uma vez, foi mal. Eu estava vendo até um levantamento do nosso amigo, colega aqui de podcast, Pedro Pereira, né, que desenvolveu o nosso BI de uso exclusivo aqui do 45 Minutos, onde ele disse que Arias ele cometeu 3 dos últimos 8 pênaltis que o Bahia fez. Né? Então, é um jogador que está sendo marcado por atuações ruins e também por esse fundamento específico que o futebol cobra tanto. Né? Então, algo muito negativo aí que fica evidente na sua atuação. O pênalti foi bem marcado, indiscutível. Né? E hoje ele, mais uma vez, muito mal. Então, vermelho para ele aí. Um jogador que tem contrato somente até o final do ano. Não sei até que ponto aí ele vai conseguir justificar uma eventual renovação de contrato, não, Fred. Acho que o ambiente para ele também está começando a pesar. Talvez o Bahia deva trazer um outro atleta com outras características aí para compor a lateral junto com o Gilberto. Estou começando a achar que o ciclo de Arias com a camisa do Bahia, que já teve bons momentos, talvez também esteja na hora de chegar ao seu final. Acevedo. Mas um dos que se salva na noite de hoje. Na verdade, eu não entendi porque que ele foi substituído. Não sei se Muitas críticas à ali já saída foi dele, uma. né? Exatamente. Não sei se ali já foi uma tentativa de Rogério de colocar um time um Para pouco mais para Rezende ir pro cima. lugar dele, né? Exatamente. Porque assim, aí, enquanto conceito, eu tenho certeza que ele fez isso porque ele entende, Rogério Ceni no caso, né? Entende que Rezende tem mais capacidade de dar uma saída qualificada, né? Só que eu não concordo que isso esteja acontecendo na prática. A Acevedo evoluiu muito nesse aspecto e vinha fazendo um bom jogo. Inclusive, é da insistência dele que surge o único gol do Bahia na noite de hoje, né? Ele vai ali tentando fazer uma jogada individual, passando por todo mundo, aos trancos e barrancos, faz uma finalização meio torta, que sobra para Thiaguinho fazer o gol do Bahia, né? Ou seja, é um jogador que transpira muito, que mostra vontade. Até quando o time não está bem, ele consegue entregar algo diferente, pelo menos em termos de raça, de vontade. Então a saída dele, para mim, foi injustificada e o que Rogério Ceni pensou não funcionou. Então, eu vou colocar um verde musgo aí para Acevedo, já tecendo críticas antecipadas aí para a saída de Acevedo também. Então, as críticas vão para Rogério Ceni. E Iago Boducci, seu substituto, eu vou colocar sem nota, porque eu acho que ele deveria ter sido titular, apesar de não ser um primor, tecnicamente. Certo. Mas talvez o Bahia, sobre o aspecto posicional, teria sofrido menos se tivesse um jogador da função jogando de início hoje, do que um jogador improvisado executando mal esse papel. Jean Lucas. Eu vou colocar um razoável, mas isso diz mais sobre os outros do que sobre o Jean Lucas. A atuação de Jean Lucas foi discreta, foi apagada. Se a gente fosse pressionar e subir o sarrafo aqui, como a gente costuma fazer, ele iria de jogou mal, pelo menos, porque não foi uma boa atuação de Jean Lucas. Mas, tendo em vista o que outros atletas entregaram, né, e outros estiveram até pior do que ele, então eu não vou colocar ele no mesmo nível desses demais, não. Então ele se salva aí com razoável pela exceção e não necessariamente por ter feito uma boa partida de hoje. E aí já começa com o Rodrigo Nestor, né, que é um jogador que vai com laranja de jogou mal, não teve uma boa atuação, apagado demais, algumas decisões ruins, não conseguiu cadenciar o jogo como o Everton Ribeiro, titular original da posição, costuma fazer. Obviamente a gente não está aqui falando sobre comparação de nível técnico, não é sobre isso, mas é sobre a capacidade de, pelo menos, fundamentar o Bahia na mesma postura, né? E hoje faltou isso, né? E talvez falte enquanto o Everton Ribeiro estiver ausente, estiver indisponível, porque nenhum jogador no elenco reúne muito bem essas características. Talvez se esse jogo fosse na Fonte Nova,
Rogério tivesse optado por Michel Araújo, que é um jogador que eu até deixei de avaliar ali, já vou colocar um razoável ali para ele que entra no lugar de Rezende. É um jogador que se assemelha mais às características de Everton Ribeiro, né? Pelo menos por capacidade de fazer o jogo e fazer o Bahia se comportar num aspecto identitário ali, né, de postura, mais com que Everton entrega. Mas Rodrigo Nestor é um jogador mais físico, talvez por isso Rogério Ceni tenha optado por esse último, Fred, mas não jogou bem, né? Foi mal, não deu certo o que o Rogério pensou. E seu substituto, Cauli, até tentou, vou colocar um razoável aí para ele, mas sem brilho, né? Um jogador que teve uma ou outra tentativa ali, uma jogada, inclusive, acabou segurando demais a bola, partindo para a individualidade, quando poderia ter tocado pela ponta esquerda ali, para o jogador que se apresentava, mas pelo menos demonstrou alguma vontade, algo que não costuma ser característico desse atleta, que tem recurso técnico, mas que está muito mais marcado junto da torcida, por ser um jogador que demonstra uma ausência de apetite, de ânimo. E hoje ele entrou um pouco mais ligado, mas nada que também o salvasse de uma condição mais do que regular, não, Fred. Vamos então agora ao trio de atacantes, tá? Ademir, Sanabria e Thiago, que marcou seu primeiro gol, né? Dentro do Campeonato Brasileiro. Jogador que vai ganhando espaço, né? E fazendo merecer essas chances, essa porta aberta. Vamos começar sempre... inclusive por ele aí, né? Hoje ele foi titular até de uma Artilheiro maneira... da Copa do Nordeste, não quero mais dizer. Isso, verdade. O artilheiro da Copa do Nordeste é um jogador que vem recebendo cada vez mais minutos, né? Seja pela indisponibilidade de atletas nesse setor tão prejudicado pelas lesões, Fred, que o Bahia tem, ou até mesmo por característica mesmo, né? Um jogador que, quando entra, agrega. Esforçado, tem conseguido ajudar bem o Bahia, rotaciona bem o jogo ali, com movimentação, com ataque ao espaço. Uma característica que pertencia muito mais a Lúcio, né? E que o William José não tem. Então, ele está servindo como essa alternativa, né? Diante dessa perda que o Bahia também teve, nesse caso, para a venda do futebol dos Emirados Árabes, né? Então, Thiago, eu vou de verde musgo aí. É o único que se salva nessa frente. Jogou bem, então, para Thiago e aí Ademir Sanabria. Esses dois aí, laranjinha, por motivos diferentes, assim. A Ademir até tentou bastante, mas errou tudo que tentou. E Sanabria eu achei omisso no jogo, assim. Achei que sentiu o peso do clássico, perdeu todas para Cáceres, perdeu para Edu, não teve, assim, não ganhou nada em duelo pessoal, que inclusive é uma característica que ele tem muito, assim, de maneira muito forte, né? Esse 1-1 de Sanabria é muito bom, talvez seja o jogador mais agudo do elenco do Bahia, mesmo levando em consideração Eric Pulga, um atleta que consegue ter muito, muito bom desempenho nesse drible, nesse 1-1 pessoal, mas hoje não apareceu essas características, não. E Kaique e Juan Pablo, seus respectivos substitutos, também não brilharam, não. Assim, eu acho que o Juan Pablo ainda tentou bastante ali, vou tentar salvar ele com razoável aí, mas Kaique jogou mal, não apresentou nada demais. Ele jogou no mesmo nível dos que estavam antes, né? Dos que estavam lá. Não mudou o panorama do ataque do Bahia. Acho que se a gente colocasse aqui alguma coisa de mais positiva do que isso, seria tentar salvar a lavoura de um time que não conseguiu dar uma finalização contundente no gol, à exceção do próprio gol. Então, não dá pra gente colocar nesse patamar, não. Rafael, pelas suas análises, Ronaldo, David Duarte, Acevedo e Thiago disputam a condição de melhor em campo. Que assim, a gente vai ter que dar uma forçadinha até para colocar assim melhor em campo, porque também acho. Um desses assim apresentou assim momentos constantes. Se for por constância, a gente vai colocar Acevedo aí como jogador que teve mais ações com a bola de maneira mais direta. Ronaldo, eu acho que ele se notabilizaria pelo principal lance, que é Acevedo, mas Acevedo pela constância. Ou ninguém, ou Thiago pelo simbolismo, mas realmente não teve um melhor em campo, né? Atendendo ao pedido de Vitor Vilar, o pior em campo. Pronto. E aí Gabriel coloca a borda vermelha e marca Rezende, né? Esse aí fica mais fácil de marcar aí. Vilar salvou a lavoura aí. Rezende pior em campo, né? E volto a dizer que não é só pela falha do gol, que a falha do gol ela é aquela que salta mais aos olhos. Mas já houve ali também outros momentos onde ele hesitou com a bola, falhou na cobertura, perdeu na velocidade, né? Deixou um espaço muito grande para os jogadores
do lado direito do ataque do Vitória atacarem. Então, foi tudo errado para Resende hoje. Pior em campo, disparadamente. Então, Gabriel, se conseguir transformar esse quadrado aí em vermelho, tá? Tem como. Se conseguir, mas se não, já tá todo mundo entendendo, né, que o pior em campo foi. Resende e Gabriel já mudou a legenda ali, de certa forma tá explicado e resolvido. Rogério Ceni, que imagino que também venha com uma atuação negativa, né? Esse vai de Emoba, né? Um vermelho assim péssimo, porque vai ter Saiu como não, Fred, não Emoba, tem saiu Emoba. sair, não vai ter como não ir para conta dele não, esse Bahia que assim, uma coisa que me Pode colocar incomoda do lado do muito, nome, Gabriel. Pode colocar do lado do nome ali o Emoba. Ou o então que aí me na incomoda vertical. muito assim nesse Rogério Ceni, Fred, é que como você também já falou, né, o torcedor ele acaba acompanhando mais de perto alguns pequenos detalhes e assim me incomoda. Eu fui até criticado por isso, quando eu trouxe isso aqui em alguns programas que a gente falou aqui, mas eu vou expor novamente assim. Me incomoda esse sincericídio que Rogério Ceni costuma praticar em determinados momentos, porque eu acho que o futebol não, o futebol brasileiro especialmente, ele não está pronto ainda, não está preparado para viver essa realidade de duras verdades que são ditas com a naturalidade que o cinismo do futebol, historicamente falando, nunca admitiu muito bem. E aí, quando o Rogério vai para uma coletiva para dizer que eu não sei te dizer por que, que o meu time não joga bem fora de casa, eu acho que ele está assumindo uma incompetência de uma maneira tão retumbante que me dá a sensação, assim, eu vou dar um exemplo, assim, eu trabalho há 13 anos no mesmo lugar, Fred, eu não teria coragem de chegar para o meu empregador e dizer assim, por que, que eu não consigo entregar determinada função, que é minha responsabilidade, de uma maneira assim tão direta. E olha que no ambiente onde eu trabalho é permitido essa troca de ideias, esse diálogo, de uma maneira muito mais honesta do que o futebol. Aí havia um treinador com o respaldo de Rogério Ceni, com o laço de Rogério Ceni, com o tempo que ele tem de futebol, porra, e vem aqui dar esse tipo de declaração. Fred, eu te confesso que enquanto torcedor aqui agora, mais como torcedor e menos como analista, me incomoda bastante. Então, esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, que eu espero que ele possa ser um pouco mais cobra da bola mesmo, como outros treinadores são, em momentos como esse. Porra, Abel Ferreira, meu amigo, tira o foco total do elenco, tira o foco total dos problemas do Palmeiras e coloca em qualquer outra coisa. E na rodada seguinte o Palmeiras aparece mais forte. Aí vem Rogério e coloca assim uma lupa gigantesca em cima dos seus atletas, dizendo assim, ó, meus atletas jogando fora de casa são cabaços. Vem aqui e me ataque, porque é fundamentalmente isso que ele traduz em palavras a partir do momento em que ele diz que não sabe porque que o time dele não joga bem fora de casa. Então, para ele, um vermelho é moba. A insatisfação de mais um desempenho aquém do Bahia fora de casa. A incerteza sobre o que será esse Bahia quando jogar no dia 25, salvo engano, contra o São Paulo no Morumbis. Porque é um time que, historicamente, o próprio Rogério tem dificuldade de vencer enquanto treinador. E será mais uma partida onde o Bahia vai jogar longe dos seus domínios. Então eu espero um pouquinho mais de entendimento do que é o futebol, com a pretensão e a ousadia de dizer isso, né? Um cara que tem de idade o que o Rogério tem de vivência no futebol, mas eu acho que falta a ele um pouquinho mais de compreensão dessas pequenas nuances que fazem toda a diferença no dia a dia. Dessa forma, a gente chega ao final dessa live, tá? 2h10 no ar, 2h20 da madrugada. Fechamos também aqui o recorte do Bahia. Bahia que volta a campo domingo contra o Grêmio, 8h30 da noite, tá? E a gente vai trazer, obviamente, o pós-jogo dessa partida.